Seja muito bem-vindo a este canal que é meu, que é seu, que é nosso, sou abençoado. Se você é um abençoado, já deixa o like. Se você não é inscrito no canal, abençoado, você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se no canal. E assim você estará nos ajudando e contribuindo para que outras pessoas também recebam essa mensagem de fé, esperança e amor, para que a mente dela destrave e ela viva milagres sobrenaturais. Lembrando, se você não tem o meu livro ainda, no meu e-book, o livro digital, o Código da Batalha Espiritual, o link para compra está na descrição do vídeo. Se você está abençoando a minha vida, abençoando o meu ministério, aprendendo, tem muitos insights, muitos códigos, muita chave relacionada à batalha espiritual e retaliação, tá bom? Nós vamos falar algo hoje muito poderoso. Se você puder compartilhar com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, para que outras pessoas também recebam essa mensagem, olha, será uma bênção, eu acredito nisso. Deus tem muitas formas de falar conosco e muitas das vezes nós não conseguimos entender ou interpretar aquilo que Deus tem falado com a gente. Só que você precisa entender, não é porque você não entende ou você não vê que Deus está longe de você. Tudo você pergunta para mim, fala assim, pastor mãe, o que você acha? Como é Deus? E o que é Deus? Eu vou te resumir em uma palavra. Para mim, Deus é um grande mistério. Nós não conseguimos entender a mente de Deus. Deus está, o pensamento dele, a Bíblia diz que é mais alto do que o nosso. Quando nós falamos de Deus e para entender esse grande mistério, cara, isso me toca muito porque quando eu falo de Deus, eu sei que ao mesmo tempo que ele é um fogo consumidor, ele é como um vento e uma brisa suave. Assim como ele é a chuva implacável na tempestade, ele é aquele brilho nos olhos de uma criança, uma calmaria no mar. Deus é um grande mistério. E muitas das vezes esse mistério chamado Deus quer falar comigo e com você e nós não conseguimos entender. Mas Deus ele é específico naquilo que ele fala. E eu posso te provar isso. Quando nós lemos agora, nós vamos usar o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo número 11 e 12. Está escrito assim, ó. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que vês, Jeremias? E disse eu, vejo uma vara, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Cara, quando nós vamos entender isso aqui, ó, primeiro o capítulo 1 fala sobre o chamado de Jeremias, certo? Jeremias é chamado por Deus, Deus faz a promessa para ele, fala assim, ó, fica tranquilo, eu estou contigo. E Jeremias fala assim, Senhor, eu não tenho capacidade de falar porque eu sou uma criança. Aí Deus fala para Jeremias, mas não é você que vai falar. Você vai abrir a boca e eu vou usar a sua boca. Fica tranquilo. Só que depois que Deus faz todas as promessas, depois que Deus revela aquilo que ele tem para a vida de Jeremias, Deus coloca Jeremias em um cenário e nos mostra duas coisas. Primeiro, um deserto. Segundo, um pé de amêndoas. Duas coisas muito interessantes. E o que acontece? Se você ler o versículo 13, o 14 por diante, você vai ver que Deus já fala outra coisa totalmente diferente. Que Jeremias viu uma panela fervendo do lado do norte e assim sucessivamente. Mas escute, mas por que depois que Deus fala tantas coisas, Deus mostra para ele ele está num deserto, em uma revelação, e uma vara de amendoeira. Cara, isso aqui é muito poderoso. Por quê? Deus está fazendo para ele assim, ó, nesse trajeto de viver a promessa de ser profeta, ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja passando por uma situação difícil, eu quero que você entenda que a minha provisão sempre estará contigo. Porque assim, aleluia, assim como eu fiz com Arão, irmão de Moisés, eu estou fazendo com você hoje, Jeremias. Entende? Por isso que Deus mostra para ele a vara de amendoeira. Porque o texto sagrado diz que havia chamado as 12 tribos de Israel. E então todos os homens estavam a posto com seu cajado na mão. E o último era Arão, da tribo de Levi. Os levitas eram a menor tribo, a menos desfavorecida.
Porque existe uma coisa naquela época que hoje é muito presente. Que você vale aquilo que você tem. Então, se você é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, provavelmente as pessoas que te conhecem, se elas estão contigo porque entendeu o valor que você tem. Entende? Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Então, as pessoas no mundo adoram as coisas que têm preço. Mas as pessoas que têm Cristo, elas sabem e amam aquilo que tem um valor. Pegou? Então, o texto sagrado diz que os homens de Israel vai ser escolhido o Gadol Kohen, no sumo sacerdote. E então o texto sagrado é bem claro quando diz que todos os homens estão ali com seus cajados na mão, esperando ser nomeado, esperando receber a nomeação do sumo sacerdote. E aí Deus pede para que os homens enterrem os seus cajados, e aquele que florescer, esse será o escolhido. Então Arão, que era o último da tribo, enterra o seu cajado, vem a primeira tribo, que é a expectativa de todos, que era a maior tribo, a tribo da promessa, a tribo de Judá, e nada aconteceu, e assim Zacás e Pulon, e assim sucessivamente, e nada. Mas quando Arão levanta o seu cajado, a história diz que havia um cacho de amêndoas, e o seu cajado floresceu. Isso é muito poderoso. O cajado floresce, mas embaixo tem amêndoas. E por isso, Davi, no Salmo 23, ele faz essa citação. Senhor, prepara uma mesa. Aleluia. Sinta a presença de Deus muito forte. Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice transborde, assim como o Senhor fez na vida de Arão. Porque Arão era o mais humilhado por ser uma tribo pequena. Mas Deus deu para ele uma iguaria que só os reis comiam, que era amêndoas. Então, no deserto, Deus dá amêndoas, dá um banquete. Deus deu para Arão no deserto aquilo que não tinha dado a homem nenhum. Então, Deus colocou um banquete diante de Arão na presença dos seus inimigos. E ungiu a sua cabeça com óleo até transbordar. E aí Davi diz assim, ó, cara, isso é muito violento. Aí Davi diz assim, ó, Senhor, prepara também uma mesa para mim, diante dos meus inimigos, para que eu prepare um banquete para mim, para que eles vejam que o Senhor é comigo. Mas unge a minha cabeça. Não me vale ter o banquete se eu não tenho unção. Olha o código aí. Tem muita gente que tem o banquete, mas não tem unção. Aleluia. Só que Arão recebe o banquete e a unção. Você entende? Esse é o diferencial. Aí Davi diz assim, ó, eu também quero receber. Só que aí Deus pega Jeremias e diz assim, Jeremias, ó, assim como eu fiz com Arão no deserto, tá? Eu estou fazendo contigo hoje. Eu estou te dando unção. E eu estou te dando a provisão. Toda pessoa que recebe a unção de Deus também, essa pessoa receberá unção. Então, o que o Espírito Santo está falando com você hoje? Ele te escolheu, ele te chamou, ele tem esse chamado para você. Mas fique tranquilo, porque todas as vezes que você atravessar o deserto, e você olhar para a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos. No caso de Arão foi o cajado. No caso de Davi foi a harpa. No caso de Jeremias foi a boca. Talvez no seu caso seja as mãos, seja os pés, eu não sei o que. Mas pode ter certeza que junto com essa ferramenta, essa unção, uma provisão de Deus existe na sua vida. Você precisa acreditar nisso. Deus, muitas das vezes Deus vai falar comigo e eu não vou ouvir a voz de Deus, mas eu vou ver o trabalhar de Deus. Porque depois de uma situação, Deus fala assim, Jeremias, desce à casa do oleiro porque eu quero falar contigo. Só que quando Jeremias desce na casa do oleiro, Deus não fala, mas Deus mostra.
E o mostrar de Deus, o Jeremias vendo o oleiro trabalhar, já era Deus falando. Então isso quer dizer que existe situação que Deus não vai falar de uma forma audível, mas Ele está falando e comunicando comigo através de uma situação. E eu preciso entender isso. Se eu entendo esse segredo, eu vou viver o sobrenatural. Muito obrigado por você estar aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você deixou o seu like, deixe seu like. E assim como essa palavra veio, essa palavra rema, essa palavra viva, veio no meu coração, que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Você é um abençoado.